Nós vamos estar já passando para a palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Presta bem atenção no que você vai ouvir hoje, porque Deus, Ele quer falar com você. 2 Timóteo 4, 3 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Paulo, ele escreve uma carta, a segunda carta a Timóteo, e ele deixa uma coisa bem clara que iria acontecer próximo aos fins dos tempos. E ele expressa algo aqui tão profundo. Ele diz que chegaria um tempo em que as pessoas elas não iriam suportar ouvir a sã doutrina. O que é doutrina? Doutrina, irmãos, é um conjunto de regras e normas pregada pelas Escrituras Sagradas e nos ensina a nossa fé e como praticar o cristianismo. Isso é doutrina, é um conjunto de regras e normas que serve como base a uma instituição, a qual é a nossa, evangélicos, Então, a doutrina são os ensinamentos de Jesus Cristo, que ele ensinou no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. A doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos, as 14 cartas ensinadas por Paulo, que ali também tem ensinamentos profundos mesmo, de como se comportar e viver como um cristão, o que é agradável a Deus, como que é ser cristão no meio de uma sociedade. Então, doutrina, irmão, são os ensinamentos profundos, as verdades severas que Cristo ensinou. Então, doutrina são os ensinamentos profundos que o apóstolo Paulo ensinou nas cartas paulinas. Então, o Evangelho, o Novo Testamento, tudo o ensinamento que está ali são as doutrinas de Cristo. E Paulo manda uma carta para Timóteo dizendo que chegaria um tempo que muitos eles não iriam suportar os ensinamentos de Cristo. Eles não iriam suportar os ensinamentos das cartas paulinas, Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria. Um dos textos ensinado por Charles A. Spurgeon, ele diz assim: a igreja não determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja deve ensinar. Tá bom? Para você que está me ouvindo, não é a igreja que estabelece o que ela quer ensinar. Não é a igreja que fixa o ensinamento que eles acham que é certo. É a Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia é a voz de Deus. Os ensinamentos de Cristo e a doutrina dos apóstolos, as cartas paulinas, os 4 evangelhos de Cristo já foram estabelecidos por Deus. E é esses ensinamentos que as igrejas devem ensinar aos fiéis, devem ensinar aos membros da igreja. Mas uma boa porcentagem das igrejas hoje
não querem compromisso com os ensinamentos de Cristo, não querem compromisso com a doutrina dos apóstolos. E muitas pessoas hoje também não estão suportando os ensinamentos de Cristo, nem a doutrina dos apóstolos. Uma boa porcentagem das igrejas hoje estão com medo de ensinar a verdade. Tem muitas igrejas hoje, irmão, que se você der um ensinamento sobre a existência de um inferno literal, eles nunca mais te convidam. E você também não pode mais subir naquele altar. Eu lembro de um local que eu fui convidado para pregar. Eu não vou dar nome, que é antiético. Mas naquela noite eu preguei contra os advogados do diabo. Sabe aqueles cristãos que defendem o pecado, bajulam as ovelhas, defendem o que é errado? São os advogados do diabo. E naquela noite eu preguei contra os advogados do diabo, aqueles que defendem o diabo, defendem o pecado, defendem os heréticos, né? E depois que eu fui embora, o pastor falou: aqui nesse altar ele nunca mais sobe. Tristeza, né? Mas está assim, irmãos. Se você falar sobre a ira de Deus, se você pregar contra o pecado, se você falar da existência de um inferno literal, muitas igrejas, irmão, nunca mais deixam você subir no altar, como se a igreja fosse deles, como se eles fossem o cabeça, o dono da igreja, o dono da verdade, o dono do fundamento da igreja cristã. E isso é muito triste, tá? Então Paulo, ele alerta, ele manda uma carta para 2 Timóteo dizendo que chegaria um tempo em que eles não suportariam a sã doutrina. Olha a segunda parte do versículo. Mas tendo comichão nos ouvidos. Meu Deus. Mas tendo comichão. O que significa isso? O que é ter comichão nos ouvidos? Primeiro, significa a recusa em ouvir a verdade. Esse pastor é radical demais. Ele quer controlar a minha vida agora. Ele acha que sabe mais do que todo mundo. Sabe aquela guerra na mente humana? Aquele comichão nos ouvidos? O pastor é fanático. O pastor fala demais e começa aquela guerra na mente, aquele comichão nos ouvidos da pessoa. Então, o primeiro significado é a recusa de ouvir a verdade. Existe uma guerra no interior da pessoa e ela começa a rejeitar a verdade. O segundo significado do comichão no ouvido é que uma terceira voz provocaria ou provoca esse comichão. Uma terceira voz. Primeira voz é a verdade. A verdade, ela chega até você com a intenção de mudar a sua vida, com a intenção de converter você. A verdade, ela vos liberta, ela vos leva para Cristo. Ela faz uma obra linda na sua vida. Essa verdade, ela vem com a intenção de abraçar sua alma e levar você para perto de Cristo. Essa é a primeira voz. A verdadeira voz. Ela vem até você. A segunda voz é a sua. É a sua que questiona. É a sua que debate. É a sua que recusa, que luta contra aquela verdade, porque aquela verdade, ela mostra quem é você, e você não aceita ser revelado por si mesmo. E existe uma terceira voz, que é a voz do diabo. Quando você ouve uma verdade que vai mudar a sua história, quando você ouve uma verdade que vai curar você, quando você ouve uma verdade que vai entrar no seu lar e vai mudar toda a sua situação, o diabo se aproxima.
e ele começa a falar no seu ouvido. É onde nasce o comichão no ouvido. Olha só o que está em Marcos capítulo 4, verso 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Olha aqui no versículo 14, 15, vou mostrar para você quem são essas aves do céu. Versículo 14, 15 do capítulo 4 de Marcos. E o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Tá vendo? Então, quando você ouve uma verdade profunda, o objetivo da verdade é mudar a sua história, é te curar, é te levar para perto de Cristo, é mudar totalmente a sua casa, o seu ser, é converter a sua alma. Aí vem Satanás e ele começa a falar no seu ouvido. O pastor está querendo controlar você. O pastor acha que sabe tudo. Você vai acreditar 100% nessa verdade? Você vai ser fanática agora? Tudo agora é Bíblia. Tudo agora é igreja. Tudo agora é oração. Você vai ficar fanático igual o pastor, o diabo encosta. E ele vai comer, ele vai arrancar essa semente verdadeira que está sendo plantada em seu interior. E ao mesmo tempo que ele arranca essa semente, Satanás, a ave do caminho, ele já direciona você. Ele direciona você também, ele dá uma direção para você. Olha o que está escrito. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, quer dizer, uma recusa pela verdade, e junto com o diabo ali, em uma união profunda, em uma reunião sobre aquela verdade que está sendo pregada para você, está escrito assim, ó, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O diabo, ele vê que você quer ficar numa igreja, ele vê que você quer ser um religioso, ele vê que uma parte de você quer Deus. Então você não quer ficar sem uma igreja, mas a verdade do jeito que ela é, você também não quer aceitar. E junto com o diabo, vocês dois passam a recusar a verdade. Mas como o diabo sabe que você não quer ficar sem uma igreja, então ele vai apontar para você doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, igrejas corrompidas que agradam você. Aí ele vai começar a falar para você, ó, vai lá pode. Vai na outra lá o pastor é mais legal. Ah, o outro pastor lá, ele é carismático. O pastor é legal, ele não é tão radical assim. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Após o diabo arrebatar a verdade de dentro de você, ele vai apontar outro caminho para você. Tá? É isso que ele faz. Se ele puder tirar você de vez da igreja, ele tira. Mas às vezes ele olha para você e ele sabe que você quer ser um religioso. Ele não vai conseguir tirar você de dentro da igreja. Só que a igreja verdadeira também você não quer. Não quer porque as verdades, ela ofende você, ela magoa, ela entristece você. E você está procurando um local que agrada a você. Um local que massageia o seu ego, que bajula você. Não é isso? Então ele aponta uma outra denominação para você. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Escuta, muitas igrejas hoje
não estão preocupados com a salvação da sua alma. Você deve pensar bem nessa questão. Porque se eles não estão preocupados com a salvação da sua alma, eles querem números na igreja deles. Não procure uma igreja mais próximo da sua casa, não faça isso. Procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Procure se comprometer com uma igreja que está comprometida com Deus. Lideranças que estão comprometidas com a Bíblia Sagrada. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos pastores. Eles podem até te agradar hoje, porém irá te destruir lá na frente. O negócio é sério. Não construa sua vida espiritual sobre uma base superficial, sobre uma base enganosa. Não. Procure a verdade, investigue a verdade, ame a verdade, construa-se sobre a verdade. É ela que vai te levar para perto de Cristo. A última parte do versículo está escrito: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Está vendo? Os falsos mestres, os falsos doutores, os que andam segundo as suas próprias concupiscências, eles vão desviar as pessoas da verdade. Eles vão desviar as pessoas de Cristo. Eles vão levar as pessoas para longe de Deus. Eles são perigosos, eles são uma doença, eles são uma gangrena. O falso ensino é terrível, engana as pessoas e levam as pessoas para longe de Deus. Ele termina assim o versículo 4 dizendo: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Você sabe o que significa fábulas? Narração de aventuras ou de fatos imaginários, narrativa mentirosa, invenção humana, imaginária ou mitológica, criação da mente humana. Não siga ideias de homem, não siga filósofos, não siga homens que não estão comprometidos com Cristo. Eles levarão vocês para longe de Deus. Escuta a mensagem do céu. Charles A. Spurgeon, em uma de suas mensagens, ele pregou entre 1834 e 1892. Ele lançou uma profecia lá atrás. Ele disse assim em um dos seus sermões: chegará um dia em que lugar de pastores a alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. Isso aqui é muito sério, o que ele falou. Inferno, céu, céu e inferno é um assunto muito sério. Preste bem atenção. Quem anda ensinando a Bíblia para você? Preste bem atenção quem é o seu guia. Porque se o seu guia é cego e está guiando você, ambos cairão na cova. Presta bem atenção aonde você anda construindo a sua vida espiritual. A Bíblia diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos têm entrado por ele. Apertado e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos a acham. Eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo para você: investigue a construção da sua vida espiritual. Porque se você estiver se construindo ou construindo a sua vida espiritual sobre uma base enganosa, você vai sofrer lá na frente. Construa a sua vida
sobre a igreja fundada por Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a fundação da igreja. A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os ensinamentos de Atos, os ensinamentos das cartas paulinas, Apocalipse. Todos esses ensinamentos é o fundamento da igreja. E sobre esses ensinamentos, sim, você pode construir a sua vida espiritual. E Deus irá abençoar todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos ouvir mais um hino. Casinha Humilde, Marisete e Nilda.